Olá, bom dia. Nenhuma criança passa pela infância sem sofrer tombos de bicicleta ou escorregões na escada. Estripurias fazem parte do mundo infantil. Mas é preciso atenção. Muitas vezes o resultado da brincadeira é trágico. Segundo dados do Ministério da Saúde, os acidentes externos, como queda, são a principal causa de morte de crianças entre 1 e 10 anos. Entre os menores de 14 anos, não são poucas vítimas fatais. De acordo com o governo, todos os anos cerca de 8 mil jovens fazem parte dessa estatística. Outras modalidades de acidentes também fazem parte desse levantamento, como brincadeiras com produtos químicos, pipas e outros brinquedos que também provocam acidentes graves e até fatais. Os acidentes infantis e suas consequências é o tema do Diário Comunidade que está começando agora. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o sargento Mário César de Jesus, do Corpo de Bombeiros de Mogi das Cruzes, e com o cirurgião plástico Jacinto Sanches. Doutor Jacinto, bom dia. Doutor Jacinto, esses acidentes na infância são preocupantes? Bastante. A criança é alvo de injúrias muito sérias, que às vezes levam até a morte. Muitas vezes por falta de conhecimento dos pais ou dos parentes dos riscos que a criança está exposta ainda aqui dentro de casa e também na rua. Certo. A casa é um local onde é preciso muita atenção. Muita atenção com a casa. A casa tem determinados pontos que são típicos de acidentes domésticos que podem ser evitados. E também nas ruas, as crianças muitas vezes, com o aumento da população, hoje em dia, nas ruas as crianças estão vulneráveis ao extremo. Certo. Quer dizer, isso vem mudando, doutor, pela observação que o senhor tem, pela experiência médica que o senhor tem, está ficando pior, na verdade? É verdade, está ficando pior. Agora, atropelamentos, eu quero dizer fora de casa, não é atropelamentos. Dentro de casa, as coisas são sempre basicamente as mesmas, são queimaduras, acidentes com objetos cortantes, acidentes com elementos químicos que são manipulados pelas crianças, tudo por falta de atenção dos pais, uma prateleira diferente, acidentes na cozinha, acidentes com armas de fogo que as pessoas guardam em casa e a criança não sabe manipular. Então, dentro de casa permanece mais ou menos constante, fora de casa vem aumentando. Né? Muito bem. Bom dia, sargento. Sargento, os bombeiros lidam diariamente com casos como esses que envolvem crianças. As ocorrências são comuns? São comuns, e principalmente nos meses de férias, né? Hoje, pela falta de espaço para as crianças, né, eles ficam muito presos dentro de casas, né? E nos meses de férias aumenta mais o índice de acidente, principalmente nos meses de férias, né, que é compreende o mês de julho e dezembro, que o nosso índice de acidente domésticos com crianças aumenta. Certo. E normalmente são crianças que ficam sozinhas ou às vezes estão acompanhadas? Não. Mesmo a maioria delas, os pais estão dentro de casa também. Agora, sim, vocês têm um trabalho de prevenção que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais. Isso é importante, quer dizer, tentar prevenir, tentar orientar. Sem dúvida. A educação, né? Começarmos desde pequeno, né? Trabalhar aquela criança para que no futuro, né? Ela não venha ensinar inclusive para os filhos dela, né? A importância da educação para diminuir o nosso índice de acidente, né? Que é muito grande na nossa região. Certo. E quais são os acidentes mais comuns? Como disse o doutor, né, nós temos aí o caso de queimaduras, né, a injeção de medicamentos também é muito grande dentro das residências, né, corte, brincadeiras de bicicleta, até mesmo skate dentro de casa, né, acabam acontecendo esse tipo de acidentes. E a queda, como diz a estatística do Ministério da Saúde, ela é um dos fatores que mais provoca a morte entre crianças? É um deles, não o maior, mas é um deles, né. Nós temos também a queimadura, que causa também bastante morte em crianças. Muito bem. O cerol é uma mistura de cola de madeira e vidro moído ou pó de ferro e é utilizado como cortante em linha de pipas ou papagaios. Esse produto também provoca acidentes graves que atingem crianças. Mogi das Cruzes tem uma lei que proíbe a venda e utilização do cerol, mas a proibição fica apenas no papel. Quer dizer, esse também é um outro tipo de acidente comum. Quer dizer, a pipa na rede elétrica. Bastante comum. Até algum tempo atrás, as crianças usavam apenas o vidro moído para fazer o cerol. Hoje eles estão usando pó de ferro, substitui, né, o vidro. E o pó de ferro é condutor de eletricidade, então é comum o pipa enroscar na rede elétrica e a criança sofrer uma queimadura, porque com o metal vai conduzir a eletricidade, ele vai sofrer uma queimadura e até mesmo uma parada cardiorrespiratória podendo ir a óbito.
Existe a possibilidade de o Corpo de Bombeiros desenvolver um trabalho com a Prefeitura no sentido de orientar áreas onde as crianças poderiam empinar pipas mais tranquilamente? O bombeiro faz isso. O Corpo de Bombeiros, nós temos, além dessa pista educativa que vocês viram, nós temos uma Kombi educacional, uma viatura que trabalha só com a parte de orientação da população. Então, toda semana, uma vez por semana, nós vamos em bairros diferentes um do outro, colocamos a nossa Kombi, abre-se a Kombi, coloca a TV, damos palestra educativa, distribuímos panfletos, tudo com o objetivo de orientar as crianças. Então, o bombeiro já faz esse trabalho de educação. Certo. Agora, sim, quando a gente seria assim, um trabalho de indicação mesmo. Isso é como vocês fazem em represas, né? Existe um trabalho de orientação nas represas. Também. Isso seria viável, você acredita? Sem sombra de dúvidas, né? O objetivo realmente é educar e prevenir acidentes, sem sombra de dúvidas. Certo. Agora, doutora, uma criança que, por exemplo, sofre um acidente numa situação como essa, a pipa enrosca na rede elétrica e acontece um curto-circuito, é dramático. Ela está sujeita a que tipo de situação? Isso é uma situação terrível, porque dependendo da carga elétrica que a criança é submetida, ela pode vir a falecer imediatamente por parada cardiorrespiratória, como disse. Ou então ele sofre queimaduras de extensão variável, mas sempre queimaduras muito profundas e de tratamento muito difícil. Também muito comum a gente observar pessoas que tentam subir nos postes de alta tensão para resgatar uma pipa ou algo assim, estando sujeitas lá em cima também a queimaduras de alta tensão, a quedas lá de cima. Então é toda uma problemática que precisa ser, como os bombeiros vêm fazendo, precisa ser bem orientada à população. Agora, se o socorro é uma parada cardiorrespiratória numa situação como essa, doutor? Apenas se você tiver ali na hora uma pessoa que tenha conhecimento de parada cardiorrespiratória para fazer esse atendimento. Senão tem que encaminhar imediatamente para o hospital e rezar para chegar o mais rápido possível. Agora, doutor, é possível que a descarga, por exemplo, vá para outra pessoa que tente socorrer? Sim, desde que haja condição para a propagação dessa carga elétrica, isso às vezes pega mais de uma pessoa.